Olá, crianças, bom dia. Meus amores, vamos pegando o nosso livrinho de português, tá bom? Na página 122, para realizarmos a correção da 122, que é sobre as palavras parônimos e homônimos. E em seguida, nós vamos também fazer a correção da interpretação de texto, tá bom? Da página 123 a 126. Então, vamos lá, acompanhando, tá bom? Onde você confundiu, apague e corrige direitinho. Na primeira, ligue corretamente, né? Acento com C é o quê? É o sinal gráfico. Acento agudo, acento circunflexo. E acento com 2 S, né? É qualquer lugar que sirva para assentar. Então, você observa que é a mesma pronúncia, né? Mas a grafia, a escrita é diferente. O primeiro é com C e o segundo é com 2 S. As palavras acento com C e SS são exemplos de homônimos, tá bom? Então, confira. Espero que vocês tenham assinalado aí direitinho. Na segunda, observando o primeiro diálogo da palavra anterior, podemos perguntar: a resposta dada estava adequada? Por quê? Não, porque a pergunta se referia ao sinal gráfico, tá bom? Bem, e qual seria a resposta mais adequada? A palavra ônibus, ela tem acento circunflexo. Então, confira direitinho. Na terceira, crie frases com os parônimos abaixo. Cavaleiro e cavalheiro. Você deve saber primeiro, né, pesquisar o significado se você não sabe, né? Depois, em seguida, você vai formar a frase com a palavra cavaleiro e em seguida com a palavra cavalheiro, tá bom? Aí nós temos cavaleiro, é a mesma coisa que dama. E cavalheiro é o que? Amazonas, tá bom? Então, mas você vai fazer realmente a frase com a palavra cavaleiro. E em seguida, cavalheiro, tá bom? Usa essa palavra, não é para usar a palavra sinônimo dela, não. Né? O significado. A quarta. O que é o que é? Pequena cesta. Pequena cesta é o quê? É um cesto, viu, gente? E cesto é o quê? Com C, é S, cesta. Cuidado, viu? Para não confundir. A mesma pronúncia de cesta, mas é SX, tá bom? Sexta-feira. Numeral ordinal, sexto. Então, o número sexto, né? S é diferente, é um numeral. Sexto, S é X. Agora, sexta, quando é um pequeno objeto, né? É com C. É o mesmo que produtor, que produzir sons. É o que? Soar. E o mesmo que expelir umidade pelos poros, é o que? Suar. Então, espero que vocês tenham corrigido aqui direitinho. Vamos agora ler o texto, né? Por que criança não pode trabalhar? Esse texto é muito legal, tá bom? Então, espero que vocês leiam tenham lido direitinho e feito a interpretação corretamente. Nós temos, observem direitinho, tá bom? Nós temos aqui, criança não pode trabalhar por um motivo simples, porque ele está muito ocupado sendo criança. Ser criança é ter a liberdade de fazer uma porção de coisas. Que coisas, tia? Ir à escola, que legal, né? Brincar, ler, praticar esportes, conviver com outras crianças. Ser criança é ser livre, né? Para inventar brincadeiras, fazer descobertas e aos pouquinhos aprender a ler o mundo. Quando uma criança trabalha, vejam bem, não sobra tempo para brincar e estudar. As crianças que trabalham, em vez de papel e lápis, usam enxadas e pás. Vejam bem, em vez de conviver com outras crianças na sala de aula, elas passam o dia inteiro cercadas de adultos, suando a camisa em lavouras, em carvoarias, em lares de estranhos, em lixões e nas ruas. Então, vejam bem, o que é que faz as crianças que não vão à escola, né, gente? Muitas vezes essas crianças, elas se machucam trabalhando. Algumas carregam objetos ou sacos pesados que lhes dão dores nos braços e nas costas. Outras se queixam, se cortam, ficam doentes. Para elas, a liberdade de brincar, estudar e jogar é somente um sonho enquanto descansam para mais um dia de trabalho. Vejam como muitas crianças, infelizmente, ainda levam uma vida dura, né? E
Existe mesmo, é verdade, né? Então, para garantir todas essas liberdades, foram criados os direitos da criança no Brasil. Esses direitos estão na lei. Eles compõem o Estatuto da Criança e do Adolescente, SA. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, o SA, toda criança ela tem direito à vida e à saúde, à liberdade, à dignidade, à convivência com a família, à educação, ao lazer e muitas outras coisas. O SA diz, com todas as letras, abaixo dos 16 anos é proibido trabalhar. Mas está escrito na lei não é suficiente. É preciso que os governos, as famílias, as empresas estejam atentas e prontas para ajudar as crianças que trabalham, tirando-as dessas atividades, garantindo que estas possam estudar, né, e ajudando suas famílias, né, a acolhê-las com dignidade e carinho. Abaixo nós temos o estudo do vocabulário. Vocabulário, que é o significado de algumas palavras. Atentos é a mesma coisa que alertas, né, concentradas. Estranho é que ou quem é de fora, né? Garantia é manter, sustentar. E suficiente é bastante. Então, vamos agora fazer o estudo do vocabulário, tá bom? Nós temos a primeira, ordene as sílabas e forme palavras e em seguida use adequadamente cada uma das palavras nas frases abaixo. Nós temos a primeira palavra, estranhos, a segunda, suficiente, a terceira, atentos e a quarta, garantir. Letra A, elas trabalham em lares, é o quê? Estranhos. É preciso estarmos mais atentos a pontos, né? E prontos a ajudar. Mas está escrito na lei, não é o suficiente. As leis foram criadas para garantir os direitos da criança. Então, meus amores, confiram. Aí, sempre como é meio de frase, as palavras são mesmo colocadas com letrinhas minúsculas. Na segunda circula a palavra intrusa, né? A palavra que tem um sentido diferente, viu, gente? Então, garante a mesma coisa que manter, que sustentar. A palavra intrusa, que tem um outro significado, é controlar. É suficiente, né? Nós temos considerável e bastante. Apoiado é a palavra intrusa, no entanto, você deve ter circulado. Atentos, nós vamos ter alertas concentradas, no entanto, a palavra intrusa é animados. Confira, então essas palavras devem estar circuladas. Na terceira, encontra as palavras garantir, atentos e suficiente. Então, você encontra, você pode circular, como você pode também ter pintado. Então, confira direitinho. Vamos agora a outra partezinha que é trabalhando o texto. Primeira, que outro título você daria ao texto? É uma resposta pessoal, né, crianças? Qual era mesmo o título do texto, vocês lembram? O título do texto, nós acabamos de ler, é Por que criança não pode trabalhar, tá bom? É uma pergunta. Então, é sua opinião. Que outro título você daria ao texto? Na B, na sua opinião, o texto responde à pergunta do título? Sim ou não? Você acha que sim? O texto realmente fala de criança que trabalha? C, você conhece alguma criança que trabalha? Se você conhece, coloque sim. Se você não conhece, coloque não. Tá bom? A quarta, onde esse texto foi publicado? Como você descobriu? Então, ele foi publicado na Folha de São Paulo, né? E essa referência está no final do texto, a gente pode estar vendo. Na segunda, pinte no caça-palavras. Ser criança é ter liberdade de... Tá certo? Então, você vai pintar. Cada palavrinha aí, você pode pintar, né, de uma cor. Cada criança tem direito de jogar, tem direito de ler, de estudar e de brincar, tá bom? Então, espero que vocês possam estar conferindo, né, e pintando, se não pintou corretamente, tá bom? Aí, nós vamos agora à próxima página. Terceira questão, relê o trecho. Para elas, a liberdade de brincar, estudar e jogar é somente um sonho, enquanto descansam para mais um dia de trabalho. Essas crianças sonham em brincar e estudar. E você, qual é o seu sonho? É uma respostinha pessoal. Que legal, né? Então, todo mundo coloca aí, né? Qual é o seu sonho? Todo mundo colocou. Leia o outro texto. Ser criança é ter liberdade de fazer uma porção de coisas. Ir à escola, brincar, ler, praticar esportes, conviver com outras crianças. Na sua opinião, ser criança é o quê?
Aí você vai completar a frase. Ser criança você vai dizer a sua opinião. É também uma resposta pessoal. Quinta questão. Qual foi a parte do texto que você achou mais interessante e por quê? Qual foi, gente? E por quê? Né? Esse texto ele é bem legal, ele é bem reflexivo, né? Nos traz muito ensinamento. Por quê? Tem umas partes aí que diz o quê? Que essa criança queria tanto estudar, né? E não pode, e trabalha. E às vezes nós temos essa possibilidade, né? Temos essa vantagem de termos, né? Estarmos estudando e não queremos. Ficamos dando, às vezes, tanto trabalho para os nossos queridos papais, né, gente? Então, vamos pensar diferente, tá bom? Não vamos ter mais, dar tanto trabalho, ter preguicinha de fazer as atividades. Vamos fazer. Assim a gente vai deixar os nossos papais muito felizes. E a tia também, que quando a tia vai olhar as tarefinhas que estão todas feitas, gente, é uma alegria e tanta. Então, meus amores, corrijam direitinho.